Mas por que eu queria dar oportunidade para o irmão que quisesse colocar, por que vocês acham que na época da igreja primitiva, que tanto é que diz que na primeira, né, uma das primeiras pregações, 3.000 almas se uniram ao corpo de Cristo e tudo era comum, eles dividiam o que tinham, comiam juntos, um sempre cuidava do outro, e hoje em dia nas igrejas a gente vê mais o cuidado de mim, né? E na maioria das vezes, na maioria das igrejas, pelo menos nossas igrejas brasileiras, nós somos um grupo tão pequeno e a gente não tem essa... A gente não chega nem perto, né? Nem no dedinho do pé da comunhão que eles tinham naquela época. O que está faltando para a gente? É porque, na realidade, a igreja, esse era um modelo de unidade que Jesus Cristo passou aos apóstolos, e seria esse modelo que deveria ser a igreja atual hoje. Porque naquela época era muito... o perfume de Jesus Cristo era muito presente nas igrejas. Está entendendo? Então, esse realmente era o modelo de unidade de Cristo para com a igreja. Que os irmãos vivessem em total e completa união e comunhão em todos os sentidos. Não havia necessidade, porque a igreja não deixava que houvesse. Né? Então, havia assim, como se fosse hoje, a palavra usada hoje seria um fundo de reserva, de emergência, no caso, né? Como é natural, a gente vê que quando acontece qualquer catástrofe espalhada tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, o governo federal, o governo estadual, a prefeitura, existe um fundo de reserva para atender às emergências, às necessidades, não é assim? Então, devido essa época funcionava bem assim. Então, não havia necessidade entre os crentes, porque eles estavam ali para atender qualquer que fosse necessidade. A igreja, com isso, crescia poderosamente. A Bíblia fala que crescia diariamente. Era acrescentada as almas na casa do Senhor. Porque as pessoas que eles viam o exemplo. Então, aqueles que viam o exemplo, o que queriam fazer? Atraía. A pessoa que eu quero estar no meio daqui. Exatamente. Né? E hoje, por que a gente não atrai? Justamente por isso. Porque essa unidade, esse perfume de Jesus, parece que a gente não sente mais o cheiro. Né? Esse é o grande mistério. Que parece que a gente não está sentindo mais o cheiro. A gente vê o irmão do lado da gente, está passando necessidade. Irmão, vou orar por você. Mas ele não vive só de oração. Ele vive de pão também, né? Fernando, pode ler o Paulo que levou na palavra aqui, na quarta-feira, né? Às vezes você vê o irmão entrando ali, está rindo, mas só Deus sabe o que ele está passando, né? E é isso que o Espírito Santo me incomodou. Eu estava lendo essa lição essa semana toda, lendo, pedindo só misericórdia para poder falar alguma coisa, e é isso que o Espírito Santo me incomodou de falar. Nós temos poucos membros por enquanto, e a gente tem muitos membros que estão em dificuldade. E a gente está sabendo, a gente está procurando suprir, pelo menos naquilo que a gente pode. Eu sei que nós também temos as nossas limitações, mas se a gente se unir como um corpo de Cristo, como é suposto a nossa comunhão ser, de repente a gente pode fazer alguma coisa mais do que aquilo que a gente está fazendo, né? Então, só que a gente possa parar, pensar que quando a gente subir para fazer a cantina, para a gente ter aquele momento tão gostoso que a gente tem todo domingo, né? Que a gente tenha mais essa preocupação de procurar saber da real necessidade do irmão, né? Em vez da gente ficar só falando de coisas fúteis, falando só de coisa de brincadeira e tal. Se a gente pudesse se unir mais e procurar mais saber melhor um pouco que o irmão está
está precisando, está necessitando. De repente, pode ser que a necessidade de um seja pouco para você. Para ele é terrível, mas para você, de repente, você pode ajudar. De repente, pode ser que você não possa ajudar, mas você conheça alguém ou outra pessoa que pode fazer alguma coisa, ou você, juntando com o outro, pode fazer algo. Né? Só que a gente pare para pensar um pouquinho mais nisso, que a gente possa ter mais essa real unidade de igreja, né? Que a gente não faça como está aqui, não seja só um ajuntamento social, porque ajuntamento social lá fora está cheio, e isso não é o que Jesus quer para a vida da gente. Né? Nós temos 5 dedos, os 5 dedos são diferentes, mas você pode discordar, até discordar com amabilidade, né? Com amor, porque você pode não concordar, às vezes, da maneira como o irmão pensa, mas isso não quer dizer que você tem que ser contra o seu irmão. Você pode discordar com amabilidade, irmão. No amor de Jesus, eu penso diferente, eu penso assim. De repente, até se você discordar com amabilidade, você vai ganhar o teu irmão na maneira como você está pensando. Ao invés de já sair, ele já conta para o outro, aquele irmão ali, é um mistério, está pensando assim. E aí é onde começam os ciclos de fofocas, de dissensões, de falta de unidade, de falta de comunhão, por besteira. E a gente sabe, todo mundo aqui tem história. A gente sabe o que a gente faz. A gente fala do irmão, mas a gente faz igualzinho. A gente escorrega, pisa na casca da banana mesmo. Né? E depois tem que pedir perdão e pedir misericórdia. Então é melhor a gente pensar antes de fazer, né? Para ter que pedir menos perdão, né? Porque o Senhor já tem hora que ele fala, meu filho, vamos parar de tomar leitinho e comer papinha agora, né? Mas só pela misericórdia de Deus a gente continua aqui firme, né? E só com muito joelho no chão mesmo para dar discernimento para a gente, né? E não continuar no erro, você chamar outro para ser testemunha de que você está dando a palavra correta e tal. Se continuar batendo firme, corre dele. Corre porque só vai advir coisa que não talvez vai levar você também à perdição. Então corre dele. Até mesmo por seus inimigos, como um povo especial. Voltemos ao altar da verdadeira adoração. Louvemos a Deus com salmos e hinos, abramos a harpa cristã e celebremos os grandes atos de Deus. No livro diz que, tem a sinopse do tópico, diz que a verdadeira comunhão cristã gera frutos na vida da igreja, tornando-a verdadeiramente o corpo de Cristo.